Toda religião tem seus fiéis seguidores. Só este líder religioso é seguido de perto por mais de 40 milhões de pessoas nas redes sociais. E tudo começou quando ele decidiu que, para além da batina e da paróquia, a música seria seu principal jeito de evangelizar. O padre Fábio de Mello traz consolo e esperança para os brasileiros e nunca escondeu as suas próprias tristezas e falhas. Compartilhar dores para construir curas parece ser a sua missão no Brasil de hoje. Boa noite. Olhares brasileiros, com meu amigo Padre Fábio de Mello, uma pessoa incrível. Padre, é um prazer você estar aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer todo meu, Abílio. Muito obrigado pelo convite, obrigado à CNN por essa oportunidade de conversar com você, que é sempre muito bom. Nós temos um propósito hoje. Neste ano tão importante para o Brasil, eu gostaria que todos votassem em programas e menos em pessoas. Saber muito mais qual é o programa de um deputado federal, de um deputado estadual, de um senador e de um presidente. Para começar, padre, vou perguntar o seguinte: Deus é brasileiro? Olha, eu acredito que nós tenhamos um parentesco a mais com Deus. Talvez por ser um país muito religioso na sua origem, o que não significa que sejamos um primor em honestidade, em justiça. A gente sabe que nem sempre as coisas caminham juntas. E eu acredito que onde existir um ser humano aprimorado, com capacidade de exercer a justiça, a verdade, ali Deus está plenamente revelado. Quando foi escolhido o Papa, os brasileiros reclamaram um pouco, mas puxa vida, mas um argentino aqui do nosso lado não podia ser um brasileiro. E o Papa Francisco disse que você já tem Deus, por que vocês precisam de um Papa? Mas o Padre Fábio, nós estamos num momento mais difícil, não apenas no Brasil, mas no mundo. A pandemia, agora a guerra com a Ucrânia, inflação alta, insegurança. Num momento de dificuldade, isso aumenta a espiritualidade? Olha, eu acredito que a espiritualidade seja um resultado natural do processo humano em nós. E não acho que ela deveria depender do sofrimento para nascer. Não. A espiritualidade é uma necessidade humana que, inclusive, os ateus também têm. E o homem, a mulher, podem descobrir isso nos mais diversos caminhos, né? Inclusive a religião. A religião pode me espiritualizar, mas ela não é garantia de que esteja me espiritualizando. Eu posso me espiritualizar através das artes, do conhecimento humano, da vida intelectual. A gente tem um mundo muito religioso, mas pelo jeito pouco espiritual. Deus é muito importante para as pessoas que sofrem mais, para as pessoas que têm mais dificuldade, né? Deus é muito importante. O que você transmite para as pessoas quando elas estão sofrendo, quando elas estão em dificuldade? Olha, existem caminhos que nós só percorremos quando nós estamos enfrentando o limite da condição humana. A gente não quer o sofrimento, mas quando ele nos ocorre, se nós temos uma perspectiva espiritual dele, se nós não o encaramos somente com a crueldade que ele nos traz, se a gente transcende isso um pouco, e a capacidade de transcender é humana, né? Você não vê isso em nenhuma das espécies. Somente nós humanos podemos escrever sobre o que sofremos, falar sobre o que sofremos. A oportunidade de fazer isso é, de alguma forma, construir um significado que nos ampare. Às vezes a gente acha que a gente perdeu a fé, mas naquele momento a gente perdeu foi a esperança. O momento é tão aterrador, é tão duro, que nos retira a esperança de que a gente possa sair dali. E, inclusive, eu acredito que perder a esperança é mais grave para a condição humana do que perder a fé em Deus. Isso é bonito, padre, o que você falou agora comporta uma reflexão e comporta uma palavra para todos aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Nunca se pode perder a esperança. Não, nós temos que esperar. E uma esperança operante, que é um conceito que eu aprendi com Moltmann, um teólogo alemão, que ele dizia que a esperança cristã, Abílio, ela é operante. Significa, eu preparo aquilo que eu espero. Eu não fico esperando de braços cruzados. Então, se eu quero o céu,
eu já antecipo aqui na minha vida, com as pessoas que convivem comigo, o céu que eu espero ter um dia. É você arregimentar os recursos que você tem agora para que o futuro seja de fato preparado no dia de hoje. Nunca se pode perder a esperança. Não, de jeito nenhum. O que você transmite para as pessoas quando elas estão sofrendo, quando elas estão em dificuldade? A palavra, ela tem um poder libertador em nós porque ela coloca coerência no ambiente que antes era caos. Inclusive abrindo portas para alguns entendimentos que você jamais teria se você tivesse vivido somente a alegria. Os processos terapêuticos são justamente os que nos ensinam a falar. Porque o que mais nos angustia na vida é quando a gente sente, mas não sabe dizer o que sente. Está agindo, mas não é capaz de falar sobre a forma que age. Você não precisa correr atrás do sofrimento. Se você vive honestamente, ele vai bater à sua porta e você terá que acolhê-lo e terá que recebê-lo e terá que conviver com ele e você sairá uma pessoa muito diferente depois. Padre, eu concordo inteiramente com você. Eu falei, eu detesto sacrifício. Não vamos fazer sacrifício, mas vamos buscar de fazer isso sabendo que é muito importante para a tua saúde, para a tua vida, para o teu bem-estar. Eu estimulo sempre isso. Mas, padre, conta uma coisa. O que os brasileiros esperam de um padre católico? As pessoas esperam de líderes religiosos a coerência. Porque há muitos segmentos cristãos que não têm nem mais Jesus na história. E muitas vezes um discurso extremamente moralista, excludente, elitista, tal qual o contexto religioso que Jesus condenou, Abílio. Então eu acho que eu, como líder religioso cristão que sou, as pessoas esperam de mim que eu tenha as mesmas características de Jesus, que eu tenha a mesma capacidade de amar que ele teve, de acolher a miséria humana, que Jesus em nenhum momento demonstrou indisposição à miséria humana. Não é que eu vou me misturar para me tornar igual. Não. O evangelho que me salva todos os dias, eu quero levar às pessoas. Eu quero convencer aquele que não se sente convidado, aquele que não entra pela porta da frente, aquele que se sente o último. Eu quero que ele tenha espaço aqui nesta ceia. Foi Jesus mesmo que disse isso. E de repente a gente transformou um cristianismo para os que estão saciados e para os que estão sãos. E eu acho que isso o povo observa em nós. Porque ele buscou os mais necessitados, os vulneráveis, aqueles que mais precisavam dele. Foi lá que ele procurou estar com eles e torná-los pessoas melhores. Mas vamos ver um pouquinho, num vídeo, o que o brasileiro pensa da fé. Vamos. A fé, para mim, ela vai além da religião. É você ter algo a que se apegar. É uma esperança, né? Para mim, fé é esperança. Eu até me emociono com isso, mas é algo que está acima da gente. Não sou um homem de fé. A fé que me mantém é a fé em Deus, né? Baseada na religião é o Islã, e em quem eu deposito minha fé é em Deus. Para mim é Oxalá, para outros é Jesus, para outros é Jeová, mas tudo caminha para um lado só. Acho que todo mundo, às vezes, duvida um pouquinho da sua fé. Nem sempre as coisas acontecem como a gente queria que acontecesse. Então eu me apeguei na minha fé e consegui me reerguer. Quando você está chegando lá, é sempre alguém que te resgata. Será que isso que é a fé? Ou é sorte só? Não sei. Fé no Brasil, menina do céu, isso aí é uma loucura. Tenho que ter, né? Tenho que acreditar que as coisas vão mudar, que o Brasil pode mudar. É a última esperança que a gente tem, né? Quem sabe um dia, né? O que você acha, padre? Aí, tá vendo? Eu gostei daquele senhor, todo cético. Professor Não sei se... Completamente cético. Isso é muito interessante, porque você sabe que no meu ofício eu encontro muitas pessoas que acham que não têm fé. E se eu for ser honesto, os mesmos motivos que ela tem para dizer que não tem fé, eu também tenho. Porque às vezes o Deus que nos é apresentado é pior do que nós. E neste Deus eu também não acredito. Às vezes o Deus que é apresentado a essas pessoas que depois de um determinado momento, quando saem do ciclo de seus pais e não têm mais a obrigação disso, daquilo, elas renunciam, este Deus realmente precisa ser abandonado. É um Deus pior que nós, Abílio. Ele tem o rosto das nossas neuroses. Eu sempre digo isso. O meu perigo como padre é não me curar como ser humano e começar a apresentar às pessoas o Deus a partir das minhas neuroses.
Deus sempre vai ter o rosto daquele que prega. Realmente a importância, como você já falou, dos líderes religiosos, né? De qualquer que seja a religião. Se eles não forem, vão ser figuras inspiracionais, realmente não vão conseguir passar tudo aquilo, todos os ensinamentos, passar para as outras pessoas. Sim. É importante que seja um espelho para que as pessoas se inspirem. Mas claro, eu sou um homem perigosíssimo. Como eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu falo. Eu preciso ser muito honesto com as minhas intenções. Eu estou fazendo a mediação entre as pessoas e Deus, com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu canto, com aquilo que eu falo. E a mediação é um território perigoso, porque eu posso corromper essa mediação por interesses financeiros, por interesses políticos, para promover o que me interessa. E não, eu preciso ser fiel ao Evangelho. É isso. Quem vai estar na porta do céu dizendo se a gente entra ou não, são as pessoas que mais nos conhecem, que sabem quem realmente somos quando desligam as luzes dos nossos bastidores, quando desliga a luz no meu palco e eu volto para casa e sou com elas. São eles que vão dizer se eu mereço o céu ou o inferno. Que bonito, Padre, como você assume a sua responsabilidade como líder religioso sobre todos aqueles que te seguem, te ouvem, que ouvem as suas canções, a sua música. É impressionante. Mas vamos mudar um pouquinho, vamos passar um pouco mais para o Brasil. Nós estamos misturando muito religião e política. Você, com a tua sabedoria, tá? O que você nos fala disso? É um processo muito perigoso, né? Por exemplo, o processo religioso bem vivido, ele deveria me espiritualizar e tornar-me um bom cidadão. E o bom cidadão é aquele que tem os elementos do discernimento para fazer uma boa escolha política. Quando eu atrelo a religião às decisões partidárias, isso se torna muito perigoso. Porque eu, como líder religioso, eu tenho o direito de errar no meu voto, como já errei em alguns momentos da minha vida. Agora, eu induzir outras pessoas a errarem também é muito perigoso. Eu prefiro trabalhar os contextos dos valores humanos, inclusive acordando as consciências, para que cada pessoa seja livre na escolha que faz, independente de qual seja. Esse é o propósito nós estamos aqui. Nós não queremos induzir ninguém para um lado ou para o outro. Eu gostaria de induzir para que amasse mais o nosso país, para que dedicasse um pouco mais de tempo, estudando um pouquinho, pensando um pouquinho, o que fazer, o que nós podemos fazer de melhor para o nosso país. E uma das coisas importantes é nós votarmos bem, né? Sabemos fazer nossas escolhas. Nós não vamos escolher por eles. Padre, você tem mais de 40 milhões de pessoas te seguindo. Muitos te seguem através da religião, muitos te seguem através da sua música. Sobre o mundo derrama o seu véu e a beleza rende-lhe os caminhos nos põe. Aquela alegria que você transmite, muitos têm que ler os seus livros. O que você espera desses que estão te seguindo? Que eles façam de melhor para eles e também para o nosso país? Eu não tenho dúvida de que todo o nosso esforço como homens religiosos que somos é fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais evoluídas e melhores. É o meu desejo para mim e é o meu desejo para quem me acompanha. E o que significa ser um homem melhor, na minha compreensão? Ser um homem cada vez mais esclarecido, do contexto em que eu estou situado, do contexto histórico, eu fazer boas escolhas, escolhas na minha vida pessoal, escolhas na minha vida social, porque tudo aquilo que eu escolho socialmente repercute na vida delas, repercute na continuidade do que elas fazem com as outras pessoas. Eu gosto de um encontro que Buda teve com um dos seus discípulos. O discípulo perguntou para ele, afinal de contas, o que você é? Um santo, um anjo, um demônio, um Deus? E ele diz, eu não sou nada disso. Eu sou apenas um homem acordado. Estar acordado é estar em acordo com o tempo presente. Isso para mim é o mais importante, Abílio. Que o nosso processo religioso nos espiritualize e nos ajude a viver o tempo presente, que é a nossa maior dificuldade hoje. E esse é um grande prejuízo, porque às vezes a minha falta de consciência do que eu preciso fazer e viver está justamente na minha incapacidade de estar onde eu estou. Nós estamos falando assim do presente, das coisas que estão acontecendo agora. Vamos para o próximo bloco, rever um pouquinho o passado.
Como é que foi a década de 70 para você? Como é que foi esse teu início de vida, 70, 80? Padre, alguma vez você já sentiu ter perdido a fé? No Olhares Brasileiros de hoje, eu entrevisto ele, que ficou conhecido como Padre Cantor, Padre Fábio de Mello. Vamos descobrir agora como a fé e a música entraram na vida dele. Quando começou a vir para você o fato de ser padre? Desde criança. Desde criança? Desde menininho eu já falava em ser padre, já gostava da vida paroquial, já participava. Era muito tímido, sempre fui muito tímido, muita dificuldade de falar, de me expressar, mas sentia tudo muito intensamente. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que para a gente ser padre, a gente precisa sentir intensamente. Depois o resto a gente aprende. A gente precisa amar intensamente. A gente precisa querer intensamente. Porque é isso que nos mantém vivos, né? Porque o motivo que me fez querer ser padre no início, ele nem existe mais. O sentido se renova, você sabe disso. Para cada fase da sua vida, ele ganha uma nova roupagem, ele muda de... E às vezes ele se configura completamente diferente. Então isso me ajudou muito a viver intensamente cada fase da minha vida. Padre Fábio, que dia você nasceu? 3 de abril de 1971. Vamos ver, padre, o que nos dizia um jornal de 3 de abril de 1971. Papa confia no jovem brasileiro. Ele diz o seguinte: de volta ao Brasil, Dom Paulo Evaristo Arnes disse ter ficado satisfeito em ouvir o Papa repetir por diversas vezes que o Brasil tem uma juventude que está disposta a construir e não destruir, prevendo-se assim um futuro melhor para os brasileiros. Que maravilha! Então, nasci sob uma boa notícia. Sob uma boa notícia. Na década de 70, foi uma década para mim de muita construção do que eu estava fazendo. Muito trabalho, muita atividade. Como é que foi a década de 70 para você? Como é que foi esse teu início de vida, 70, 80? Como é que foi a tua juventude? Conta um pouquinho para a gente. Foi uma juventude, uma infância, uma juventude vivida no interior de Minas, extremamente rural, né? Nasci num contexto rural. Tive uma bibliotecária que mudou minha vida. Eu me lembro que entrei para a escola aos 7 anos, né? E a primeira visita à biblioteca, a dona Conceição nos disse assim: aqui nesta sala moram muitas pessoas interessantes, mas para conhecê-las é preciso ler os livros que estão aqui. E aquilo fez muito sentido para mim. Talvez por ter um contexto muito pobre, foram anos de muita leitura. Desde quando eu aprendi a ler, sempre fui um menino que lia muito. Você sempre se preocupou também de ser um bom filho, dar para sua mãe a maior alegria possível. Como é que é a tua relação com a sua mãe? Abílio, eu sempre compreendi que ser filho é o meu primeiro papel. Foi o meu primeiro papel na vida. Se você perguntar, o que você fez a primeira vez na vida? Eu fui filho da minha mãe e do meu pai. Do meu pai eu tive a oportunidade de ser filho durante 17 anos. Com ele eu exerci pouco a oportunidade de ser filho dele. Eu não pude fazer nada pelo meu pai. A minha mãe eu tive a oportunidade de ser filho dela e depois, num determinado momento da minha vida, fazer aquela inversão linda que o amor proporciona, que é você se tornar pai da sua mãe e cuidar dela. Isso para mim foi o meu papel mais importante. De tudo aquilo que eu fiz na minha vida, ser filho da dona Ana e honrá-la até o fim foi o mais importante. Que bonito, padre. Nessa pandemia que nós passamos, muitas pessoas sofreram muito, perderam entes queridos. Você perdeu sua mãe, sabendo da sua ligação com a sua mãe, né? Foi para você um golpe muito forte, muito, muito forte. O que você fala para as pessoas que perderam entes queridos, né? Para que elas superem essa dificuldade? A perda irreparável, ela tem medidas muito diferentes para cada um de nós. Não é só uma pessoa que morre. Dependendo da intensidade com que aquela pessoa foi na nossa vida, são muitas pessoas que morrem numa só. Toda vez que nós perdemos alguém e a gente sofre muito, é um bom sinal. É sinal de que a gente amou muito. E nada pode nos marcar mais positivamente do que quando a gente amou intensamente alguém. Quando você estava se preparando para ser padre, da frase de Santo Agostinho, Deus
dá-me a continência e a castidade, mas não agora. São valores que a gente vai assimilando com o tempo. Eu acho que a continência e a castidade nos ajudam a ficar num eixo de entendimento das coisas que é muito benéfico. É um eixo muito bacana. A castidade era uma opção dos intelectuais num primeiro momento, né? Então é um valor, sim, que me ajuda a ter uma oportunidade maravilhosa de viver outras dimensões da vida. Tanto é que eu não vejo isso como um prejuízo. Agora, mesmo seguindo os princípios da religião católica, eu questiono um pouco a questão da castidade. Eu acho que se fosse tirada essa obrigação, isso tem sido discutido no Vaticano, de repente, não obrigar um padre na Amazônia a seguir os princípios da castidade. O que você acha disso, dessa possível modificação na Igreja Católica? Olha, essa reflexão sobre a castidade já está muito presente dentro dos contextos eclesiásticos, né? Eu acredito que uma boa solução, e talvez a gente possa viver isso no futuro próximo, seja, mantém-se a castidade como uma opção de vida, que ela realmente ajuda e facilita em muitas missões, e trabalha-se com a possibilidade de ordenar homens casados, né? Ser também uma opção para a vida sacerdotal, sendo um homem casado. E depois de todas as obrigações cumpridas com a família, porque também não é honesto com a família, eu impor a minha vida de padre à minha família. A minha vida é muito instável, é muito difícil. Realmente você tem muitas coisas, você faz muitas coisas, mas por que você acha que a tua vida é uma vida instável, difícil de impor para a família? Porque eu vivi cada tempo num lugar, né? O padre tem essa instabilidade. Ele não se firma num lugar. A vida dele está nas mãos daquela diocese. O bispo tem a autonomia de transferi-lo e ele é livre para querer exercer essa missão onde ele quiser no mundo, onde precisar dele. Então, por exemplo, se ele quer fazer um trabalho na África, imagina impor isso à família toda. Eu te admiro muito, eu aprendo muito com você, mas eu acho que essa questão, por exemplo, uma pessoa que trabalha para uma multinacional, que está em vários países, ele está sujeito a estar hoje aqui no Brasil, amanhã está na China, dali um pouco está no Oriente Médio, em outros países. Porque eu acho que isso não é impeditivo, tá, para se pensar de um padre ter família. E é como você disse, depende um pouco de pessoa para pessoa. Isso que eu acho, porque o envolvimento de um padre com a comunidade, Abílio, é muito diferente de um envolvimento de um cara que vai fazer um trabalho de uma multinacional num outro país. São missões absolutamente diferentes. O contexto da vida espiritual é muito pesado, é extremamente desgastante. Eu imagino, mas para os bons padres, aqueles que realmente amam a Deus, aqueles que querem fazer realmente o melhor pelas pessoas. Agora, Fábio, você não é um padre convencional. Foi para outros campos para poder transmitir os seus pensamentos, para se comunicar com as pessoas. Por isso que você escreveu livros, inúmeras canções, discos, produziu. Como é que você descobriu isso, essa maneira de se comunicar? Olha, foi aos poucos, Abílio. Eu não me programei para isso. Eu me lembro que fui descobrindo essas aptidões ao longo do tempo, né? Eu acho que o meu primeiro contato com a literatura e as melhores lembranças que eu tenho da infância são de mim ali naquela biblioteca pública em Formiga, lendo, ou lá na calçada da minha casa, naqueles dias frios, enroladinho num cobertorzinho, lendo um livrinho de manhã. Eu acho que o contato com a literatura foi abrindo portas para que a palavra se tornasse o centro da minha vida. Não foi uma coisa que eu programei, que eu quis, não. Eu fui descobrindo aos poucos. E tive as pessoas certas na hora certa. Você sabe que isso faz toda a diferença, né? E graças a Deus, eu tive muitos padres assim na minha vida, que sem nenhum ciúme de mim ou inveja dos meus dons, me colocaram no lugar certo na hora certa. Padre, através de você, praticando o bem, seguindo aquilo que Deus sempre pregou, que Jesus sempre pregou, amar ao próximo como a você mesmo, tá? Através disso, você se tornou famoso. Como é que você lida com a fama? Olha, eu não acredito nela. Já acreditei, já me achei a última bolacha do pacote. Nossa, como eu sou importante. Hoje não. Hoje não. Eu tenho uma lida com a notoriedade de forma muito diferente do início. Talvez porque o meu início também foi muito tumultuado, fiquei famoso da noite para o dia,
Você perde essa coisa do direito de ir e vir. Então, muita gente não me encontrava mais. As pessoas me esbarravam, tiravam uma foto comigo e iam embora. Dificilmente alguém falava bom dia, boa tarde. A primeira frase era essa: posso tirar uma foto com você? E eu fui percebendo que isso gera uma relação objetal extremamente doída. E eu falei, eu não quero isso para mim não, Deus me livre. O que me fez querer ser padre foi gostar das pessoas. Eu não estou gostando mais delas. Eu tenho medo delas. Eu tenho medo de o tempo todo viver esse cansaço, essa coisa exaustiva que é você sair de casa e ficar o tempo todo sendo tratado como um tótem. Então hoje, meu amigo, eu não quero a fama. Eu assumo apenas a responsabilidade de ser um homem conhecido e que tem repercussão naquilo que faz. É uma responsabilidade. Agora, essa coisa da fama, eu procuro retirar isso, porque, de fato, isso não traz saúde a ninguém. Padre, alguma vez você já sentiu ter perdido a fé? Várias vezes. E tem que perder. A fé não é um elemento definitivo. Ela é renovável. É igual a água na caixa d'água. Algumas pessoas dizem, eu não tenho fé. É porque você quis ter a fé da infância ainda hoje. A fé que comporta a imaturidade, que comporta o simbólico para aquela época da vida. A Sagrada Escritura diz, no primeiro momento nós precisamos de leite, depois nós vamos sendo capazes de alimentos mais sólidos. A fé é um processo evolutivo. A maneira como eu acredito em Deus vai ficando cada vez mais madura, dando a Ele o direito de ser quem Ele é e eu o direito de ser quem eu sou. Eu perdi muitas vezes a minha fé e reencontrei uma nova forma de crer. Padre, você já sofreu, teve momentos de sofrimento da sua vida, inclusive assim com a sua saúde, você teve uma hepatite complicada, difícil, de depressão, teve até síndrome do pânico, e você não tem inibição de falar isso, tá contando para as pessoas, para que as pessoas pensem e reflitam sobre aquilo que você passou. Como foi isso para você? Foi a oportunidade que eu tive de mostrar a minha humanidade, né? Eu acho que não faz sentido eu ser um personagem que parece perfeito, que não tem problemas, não. E a partir do momento que eu tive coragem de contar que eu estava vivendo um processo de depressão, quantas pessoas se encorajaram a dizer o mesmo? A assumir isso também? Muitos padres, inclusive, sem coragem de contar para alguém, sem buscar ajuda. As pessoas normalmente precisam de remédio, precisam de ajuda e tal, porque a depressão é muito séria. Eu vivi de forma muito honesta o processo, eu quis viver de forma muito lúcida. Então, no primeiro momento, eu sabia que eu precisava da medicação. Mas a partir do momento que a química me estabilizou, eu falei, não faz sentido eu agora viver eternamente dependente dessa química. Eu vou construir uma rotina que seja favorável a essa química, para eu poder, aos poucos, tirar a química artificial e viver com a química que o meu corpo produz. Quando eu faço uma atividade física, quando eu durmo bem, quando eu tenho um dia a dia mais saudável. E foi o que eu fiz. Que legal. A minha rotina me curou. Que legal. Vamos agora para o próximo bloco, vamos aí falar um pouco mais de Brasil, porque eu quero tirar mais de você o propósito de passarmos para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, e principalmente você, com uma quantidade imensa de seguidores, o que nós podemos passar para os brasileiros para que nós possamos ter um país melhor. O que está faltando no Brasil, para o Brasil ser um país melhor para todos os brasileiros? Desapaixonar-se. Hoje eu recebo o padre Fábio de Mello aqui no Olhares Brasileiro. Já conversamos sobre como anda a fé no Brasil de hoje e agora vamos entender como ela pode nos ajudar a construir um futuro mais justo. Padre, tem muita gente que diz o futuro a Deus pertence. Eu queria saber um pouquinho como é que você pensa nisso. Eu tenho um pouco de receio de tudo isso que a gente joga para cima e não responsabiliza a condição humana. Eu acho que a partir do momento que Jesus nos dá, nós cristãos temos essa compreensão de que nós somos o lugar onde Deus habita, então o futuro pertence a nós. Que não há outro jeito senão construindo bem o presente. Então o futuro a Deus pertence. Jogar isso para cima e não responsabilizar ninguém, eu acho uma compreensão imatura de fé. Que bom que você fala desse jeito, porque reforça mais ainda a convicção que eu tenho. Eu sou um cara que não acredita em destino. Eu não acredito em destino. Também não, nunca acreditei. E eu acredito que a melhor maneira de você prever o futuro é
É você construindo o futuro. Você trabalhando para o futuro. Eu tenho uma relação com Deus, sabe, padre? Muito, muito clara. Eu sou um pedinte. Eu peço sempre para Ele. Eu rezo todos os dias e peço sempre. Eu só posso pedir para Deus aquilo que for justo pedir. Segundo, eu já fiz a minha parte. Só tem 2 coisas que eu peço para Deus. Protege a minha saúde e protege a minha família. Como é que você acha disso, essa minha relação assim, como pedinte? Eu acho que às vezes a nossa relação com Deus, ela passa muito pelo afeto. Nem é tanto pelo que a gente acredite naquilo que a gente está pedindo, mas é o conforto afetivo que o pedido traz. Onde é que Deus está protegendo você, te dando saúde? Fortalecendo a sua vontade para que você continue disposto a fazer os sacrifícios diários para a manutenção da boa saúde. Como é que Deus protege a sua família? Mediante todos os recursos que você tem para viver bem ao lado da sua família. Então não adianta eu pedir a Deus, e olha, não é só Deus que entra nessa história, eu já vi muito essa coisa de julgar para cima, também em relação ao diabo. Tudo que a gente faz de ruim é o diabo que nos fez fazer. Pelo amor de Deus, deixa o homem em paz. O diabo é um cão amarrado, segundo Santo Agostinho, bravo, mas amarrado. Não pode soltar. Eu é que me aproximo de tudo aquilo que é diabólico. Eu é que trago para a minha vida as influências diabólicas. Se não, meu caro, o poder de Cristo está em mim e eu vou por aí viver e fazer o que eu tenho que fazer. Ele não tem como me impedir aquilo que a minha escolha me dá. Mas aí você poderia falar, padre, mas então você não acredita no milagre? Acredito. Só que eu não vivo em torno disso. Claro. Não é o meu foco de atenção. Padre Fábio, vamos agora ouvir uma pergunta que vem de fora. Hoje essa pergunta está sendo feita pela Angelita Gama, uma médica cirurgiã extraordinária, reconhecida como uma das maiores cientistas do mundo. Vamos ver o que ela tem para dizer para nós. Oi, Abílio. Faz muito tempo que eu não te vejo. Quanto ao padre, que prazer estar aqui e fazer uma pergunta que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. No contexto da comunidade brasileira, onde existem várias religiões, é possível religião sem verdade revelada? Vamos debater isso. Dá uma reflexão para a gente. O que você acha disso? Olha, esse tem sido o caminho de muitas pessoas. Nós, cristãos, católicos, trabalhamos a partir de uma verdade revelada, que nós consideramos Jesus a hermenêutica do Pai, né? Em Jesus nós temos a interpretação, a revelação de quem é Deus. Nós temos as outras religiões monoteístas que também trabalham a partir da verdade revelada, mas há pessoas que hoje estão optando por um caminho de espiritualidade, essencialmente espiritual, sem nenhuma verdade revelada. Coletaram um pouquinho de cada lugar, fizeram a sua escolha por não pertencerem a uma instituição religiosa e estão encontrando. Eu preciso encontrar sentido no cristianismo que eu escolhi, mas nem sempre o outro vai ver o mesmo sentido que eu vi. Então, uma verdade revelada, ela me traz dogmas, ela me traz um roteiro de verdade que me ajuda a construir a minha espiritualidade. A passo que eu encontro pessoas que não passaram por caminho religioso nenhum e já estão espiritualizadas. Já estão com o resultado do cristianismo que eu quero ter, Abílio. Às vezes eu encontro algumas pessoas que não passaram nem na porta da minha igreja e elas são mais cristãs do que eu. Nos princípios, nas atitudes, na maneira de pensar. Aí, como elas alimentam essa espiritualidade? Em outros caminhos, de outras formas. Embora nós sejamos um país muito religioso, mas nós temos nessas novas gerações uma recusa à verdade institucional. Então, nós católicos estamos ali fazendo o nosso trabalho para que os nossos jovens encontrem a coerência do Evangelho e continuem acreditando naquilo que nós acreditamos. Mas não é sempre que a gente consegue. Você diz que você tenta ser cristão todos os dias, mas que muitas vezes não é fácil. Ainda não sou, não. O cristianismo é um resultado de evolução também. Eu não evoluí o suficiente para dizer que sou cristão. Eu ainda tenho muitas dificuldades com as escolhas de Jesus. Eu ainda não consigo fazer o mesmo que ele fez. Não consigo estar da mesma forma como ele esteve. Eu estou em processo, eu estou em conversão. Eu posso dizer que já tenho algumas características cristãs em mim, na minha maneira de pensar,
mas muita coisa ainda não é natural em mim. Eu preciso fazer esforço para ser. Padre, se diz que a fé conforta, mas não tem um perigo dela nos deixar um pouco conformista demais? Alienados, né? A fé pode alienar. Exatamente. Porque a fé, dependendo da forma como nós a compreendemos, dependendo do rosto que Deus tem na nossa vida, isso pode ser uma alienação terrível. Pode nos tornar pessoas muito cruéis. Na minha opinião, é a pior de todas, porque ela gera outras. A alienação política é perigosíssima, porque isso pode ser fruto de uma intenção não muito bem colocada para tentar alienar outra pessoa, torná-la, né, de alguma forma, serva do que ela quer. Mas agora, não é uma pergunta política, é uma pergunta, assim, da sua observação como padre, como uma pessoa que se conecta com milhões de pessoas. O que está faltando para o Brasil ser um país melhor para todos os brasileiros? Desapaixonar-se. Eu acho que nós estamos muito apaixonados. As nossas falas são muito apaixonadas, as nossas escolhas são muito apaixonadas. Então eu acho que quando a gente se desapaixona, a gente vê a realidade como ela realmente é. Sair um pouco disso e entrar num eixo de mais racionalidade, de mais equilíbrio, para a gente ter condições de olhar para aquilo que nós temos e de fato avaliar melhor. Será que é por estarmos tão apaixonados pelo Brasil que muitos não veem a quantidade de brasileiros que têm uma vida muito, muito difícil, que têm fome, que têm dificuldade para comer, Sim. que não têm assistência, que não têm saúde, fica cego em relação a essas coisas? Eu acho que nós estamos apaixonados por algumas questões que a gente elegeu, né? Eu acho que o processo da educação, que é tão necessário no mundo todo, e os países que estão acordados para isso já têm uma mudança social, geram cidadãos mais conscientes, é o que nós precisamos viver. A gente precisa ter um processo educacional que nos faça viver esse processo evolutivo que nós falamos aqui o tempo todo, que é a evolução da consciência, de você ter mais percepção do seu papel no tecido social, do que você de fato pode contribuir como ser humano, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. Eu acho que só a educação salva qualquer povo, qualquer situação. Você tem toda a razão. Padre, nós espero que estejamos saindo da pandemia. Durante esse período todo de sofrimento da pandemia, teve uma coisa positiva. Acho que se desenvolveu muito no mundo mais solidariedade. Principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas se tocaram pelo sofrimento dos outros, dos vulneráveis, aqueles que tinham menos recursos, e procuraram ajudar. Sempre tive a esperança de que, mesmo terminando a pandemia, terminando esse período de muito sofrimento, que a solidariedade no mundo aumentasse. Como é que nós podemos fazer para que realmente o mundo seja mais solidário? A gente precisa continuar a mover e motivar o processo evolutivo humano, que só a solidariedade nos salva, só a ética vai nos salvar do caos, inclusive ecológico. Nós temos algumas questões que estão vivendo um estrangulamento, porque nós desconsideramos as consequências dos nossos atos hoje. Nós temos questões ecológicas gravíssimas que não são tratadas de forma responsável no dia a dia, dentro das nossas casas. Não adianta nada eu fazer um discurso para todos e continuar jogando óleo de cozinha na minha pia e não fazendo a distinção de um lixo reciclável e de um lixo que não é reciclável. Então, às vezes, nós somos ecológicos no coletivo, mas não somos no particular. Então, o processo evolutivo qualifica o humano, o pessoal. Eu fico mais leve na convivência com você, eu fico mais leve para o mundo. Nós precisamos consumir menos. É muita embalagem, é muito papel o tempo todo. Você ganha um presente, às vezes, até que você consegue chegar ao miolinho do presente, tem tanto papel de seda, tem tanta caixa, tem tanto plástico, tem tanta fita. A gente precisa simplificar a nossa maneira de viver. Você tem toda a razão. A gente tem que buscar sempre a ideia de ter uma vida um pouco mais simples. Nós muitas vezes complicamos muito a nossa vida. Padre, você é um missionário e a sua missão está fazendo um bem para o nosso povo. Aquelas pessoas que o seguem, os mais de 40 milhões de brasileiros, isso é mais de 20% da população brasileira que te seguem. Eu quero te agradecer muito por esse nosso encontro,
tudo aquilo que você está falando, por aquilo que você está ajudando os brasileiros. Está sendo muito, muito importante, eu quero te agradecer muito. Eu quero perguntar para vocês que estão nos ouvindo, que estão conosco, o que vocês podem nos ajudar a fazer mais por esse país, para que seja um país melhor, um Brasil melhor, para vocês e para todos os brasileiros. Padre Fábio, muito obrigado por tudo, do coração, obrigado por tudo. Abílio, quem agradece sou eu. Eu acho que a minha missão, eu sou eternamente grato às pessoas que me permitem vivê-la, porque eu sou o primeiro beneficiado com ela. Um dia eu assumi um compromisso de nunca dizer aos outros o que eu não preciso dizer a mim mesmo. Eu não quero ser uma pessoa que fica repetindo regras que eu não procuro viver. Então eu agradeço muito às pessoas que me permitem ser o líder que eu sou hoje, a confiança que depositam em mim e até mesmo os que não gostam de mim. Às vezes eu escuto tanta crítica bem fundamentada que faz sentido para mim. Então eu agradeço muito a oportunidade que eu tenho de ser quem eu sou neste país que eu amo tanto e poder de alguma forma contribuir. Mas antes, receber, sendo eu o primeiro beneficiário daquilo que eu faço. Uma das provas de que Deus é brasileiro é que o Padre Fábio Melo é brasileiro. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela gentileza e generosidade com que me enxerga.